Bom, pessoal, outra convidada aqui hoje eu tô com a Cláudia. Cláudia, muito prazer. Igualmente. E eu nem sabia que eu teria plateia aqui, só pra constar, tem umas 5, 7 pessoas aqui. Dá palma aí, dá um grito aí, pessoal. Você viu, Cláudia? Que Pois é, você prazer. tem fila de Tem espera. fila de espera. Muito Esse bom, negócio tá gente. badalado, tá Tá não? demais da conta. Cláudia, me conta aqui, de onde você é? Então, eu sou de Goiânia, Goiás. Só tá sentando goiano aqui, gente. Que é isso? É nóis. Vocês também? Somos Ai, gente, também. muito prazer, minhas conterrâneas. Né? Verdade. Ó, brasileiro de novo. Então, E o que você faz da vida? então, eu estou há 2 anos, completei 2 anos aqui, né, dia 13 desse mês. Bem parecido comigo, hein? Sim. E no Brasil, eu trabalhava na área de logística, empresa Uhum. de rastreamento. Aqui na França, eu recomecei na Menage, né? Ainda estou atuando na Menage e estou em transição de carreira agora. Atualmente sou também representante da Ademicon, que é a empresa de investimento imobiliário no Brasil, e trouxe esse projeto para a França para atender os brasileiros que estão aqui e precisam desse investimento, né? Precisa de programar, se programar para comprar sua casa, fazer o investimento que desejar. Então, estou em transição para essa área agora. Uhum. E me fala se teve algo que te marcou, que foi mais pontual nesse evento. Sim, é a primeira vez que eu participo do Destrave e Domine, Destrave e Domine. Foi uma honra estar aqui. E assim, não dá nem para falar do que foi mais impactante, porque eu acredito que Deus me trouxe aqui hoje porque eu precisava estar aqui. Tudo para mim foi Tudo impactante, cooperou. tudo cooperou, mas a dinâmica ali do processo na palestra da Lisiane foi surreal. Assim, todos os tópicos que ela trazia era algo que também era um impedimento na minha vida. E foi muito realista da maneira que ela colocou, Muito, né? muito mesmo. Assim, são palavras que a gente até já ouviu em outros eventos, mas a forma que foi ministrado fez a diferença. E o que me impactou também foi a distribuição do envelope, né? Que ela distribuiu o Aham. envelope, 3 envelopes. E ela pediu pra gente escolher um. E ela disse que o que a gente escolhesse era o que a gente estaria precisando. E o que eu escolhi realmente, eu entrei em prantos quando eu li aquela cartinha, né? O que eu tirei ali era: Uhum. você está pronta, você já está pronta. E muitas vezes a gente deixa isso nos travar, né? Eu também estou começando um projeto, estou já fazendo lives, né? Olha Estou que também legal. aprendendo a ir para esse mercado de Aham. mentorias, porque nós somos mentores, né? Uhum. Mesmo a gente não estudando isso, todos os trabalhos que eu tive na minha vida, sempre eu fui uma líder, sempre eu fui uma gerente, uma gestora. E hoje, participando desses eventos, eu entendi que eu já mentorava mulheres mesmo sem saber de nada. Uhum. E Deus me pôs aqui justamente para me Algo entender qual era o natural. meu propósito aqui nesse lugar. Então, aqui na França, fez eu entender o propósito para o qual eu fui chamada. E dá um conselho para as mulheres imigrantes, para o pessoal. O que é participar de um evento, ou conselho maior sobre como as pessoas podem conseguir mudar de carreira, melhorar? Dá um conselho de maneira geral aí para o pessoal. Então, todas as pessoas, não todas, mas a maioria delas, principalmente as mulheres que chegam aqui, acha que só tem a homenagem como trabalho. Pode ser que no primeiro impacto seja isso, O como primeiro passo. também é na minha vida, né, o primeiro passo. Mas existe uma diferença de você achar que é só isso e você ter atitude para alcançar novos resultados. Então, quando você tem atitude para alcançar novos resultados, você busca aquilo que você acha que você não tinha capaz. Você não era capaz. E aqui a gente tem essa oportunidade, não é porque estamos em terra estranha, ainda em processo de documentação, né, ainda irregular, que você não pode. Nós podemos tudo, mas para isso a gente tem que ter atitude. Estamos prontas. Estamos prontas. Haja, Ô, gata, haja. muito obrigada pela sua Obrigada, presença. Outra conexão aqui maravilhosa. obrigada. E bisu. Bom, meus amores, continuando aqui no evento de Strava e Domine. E agora eu tô com a Ana Fernandes. Muito prazer, Ana. Prazer é todo meu, Lulu. O que você esperou
estava esperando, na verdade, porque a gente já está no fim do evento, sobre conhecimento, network, o que é que você conseguiu extrair de todo o evento? Assim, a cada evento do Destrave e Domina, porque eu já estou desde do primeiro, é uma nova experiência. E posso dizer que um não é igual ao outro. E é sempre um pedaço de nós que a gente vai se descobrindo, a parte do autoconhecimento. Mesmo se eu já estou nessa caminhada, tem sempre uma pequena gavetinha que é aberta e que eu tive realmente uma pequena abertura, não é? Com o exercício que a Cleia trouxe e que foi muito impactante para mim. E fazendo um adendo aqui, eu esqueci, ela foi palestrante. Foi sua primeira vez ou isso já foi em outras edições? Já é, nas outras edições também, acho que já é a terceira vez que eu estou a palestrar no Destrave Domingo. E fala pro pessoal um pouquinho do que você falou aqui na sua palestra. Rapidinho, assim, de uma maneira bem geral. É assim, eu na minha palestra, desta vez eu trouxe uma das coisas que eu gosto, não é? É a parte do lucro, do valor, que é um tema que é muito importante para quem é empreendedor aqui em França. O meu objetivo aqui em França realmente é para que as pessoas possam empreender com inteligência e com consciência. E Certo. passa também por saber o seu próprio valor, o valor dos preços que elas aplicam no seu trabalho. Ô, Ana, e outra coisa, além de toda a palestra e tudo mais, você estava falando sobre uma associação. Me conta mais um pouco de que é, como que funciona. Conta aí pro pessoal. Então, eu criei, junto com o meu esposo, o Instituto Ariel. Se não seguem, podem já começar a seguir. Ah, eu vou deixar o link, né? Tá Depois bom. você me manda o link, eu coloco aqui embaixo para o pessoal conhecer. Exatamente. Então, o Instituto Ariel é uma associação que tem como objetivo a transformação de mentalidade das pessoas. Começou por um movimento inicialmente só para a África, mas que foi realmente aberto para outras comunidades. Por quê? Porque existe uma necessidade muito grande da transformação de mentalidade das pessoas. Valores tais como a família estão a ser perdidos. Uhum. E o Instituto Ariel quer realmente restabelecer essa união nos lares das pessoas. E isso é um trabalho enorme a fazer, principalmente na comunidade africana, em que ainda existem muitos tabus. Então, nós sensibilizamos os pais à importância do amor, do afeto na vida de uma criança, para que as pessoas realmente possam fazer mais atenção, passar mais tempo com os seus filhos, porque isso vai transformar a vida adulta deles. Então, o Instituto Ariel, ele cuida da família, da mentalidade. E como que vocês fazem isso? Vocês fazem reunião? Vocês têm encontros? Como que é que funciona? A associação tem 1 ano de existência, mas realmente a gente tem feito várias ações aqui em França. E com o primeiro evento a ser criado em Cabo Verde este ano, no dia 16 de agosto. O objetivo é sensibilizar pais, mas também criar memórias positivas nas crianças. E é isso que a gente vai fazer este ano em Cabo Verde. Com os dons que nós conseguimos aqui em França, vamos distribuir materiais escolares para as crianças e vamos fazer distribuição de kits de higiene, às vezes gel de duche, pasta de dentes, sabonete, coisas que são aqui básicas para nós, mas que em África, em certos países, é um luxo. Chocolate, eu até estava a comentar com alguém aqui, chocolate para uma criança em Cabo Verde é um luxo. Então, é proporcionar esses pequenos prazeres para a criança, para que ela possa criar, ao menos com essa memória positiva. Nossa, que lindo! É. Obrigada. E outra coisa, para quem gostaria de contribuir, como que faz? Contribui tanto com materiais escolares ou kit de higiene, ou contribui através aí de um link de alguma coisa? Como que é que funciona? Então, na página, na bio do Instituto Ariel, tem um link lá em que tem o dom financeiro, claro, porque é uma associação e nós vivemos realmente de dons, mas pessoas que queiram realmente nos ajudar com recolha de produtos de higiene, também alimentos perecíveis, porque Uhum. tais como farinha, açúcar, leite,
que também vamos fazer um terceiro envio no final do mês, as pessoas podem entrar em contato conosco e enviar mensagem no direto do Instituto Ariel, que depois faremos o contato. É isso. Então eu vou deixar aí, pessoal. Ana, muito obrigado. E que linda atitude. Realmente a gente precisa de mais pessoas como vocês, como o seu esposo também aqui, né? Tá nos bastidores aqui acompanhando, apoiando. E que Deus abençoe muito o seu projeto, viu? Obrigada. E mais uma conexão aqui com a gente. E no próximo a gente se vê ainda, não? Ah, claro, com certeza. O Bisu. prazer é todo meu. Amores, continuando aqui com outra convidada especial. E como é aqui de costume, a gente precisa saber de onde a pessoa é, porque de repente era até vizinha e não sabia. E, Elaine, muito obrigado. Obrigada eu, um prazer estar aqui. Elaine, me conta de onde você é, pra gente saber se a gente era vizinho ou não. Eu acho que não. Não? Eu sou de Arapongas, no Paraná. Ah, não. Do Zero. ladinho de Londrina ali, pertinho. Londrina eu já ouvi Mas falar. é pequenininho. Arapongas é menorzinho. Tô Quantos mil escondidinha lá. habitantes? Ah, não faço a menor ideia, mas é bem Porque pequenininho. a minha também era 30 mil habitantes. É pequena lá também. É aquela Não famosa... tenho certeza, mas é pequeno. É aquela famosa questão, se você conta uma fofoca, todo mundo fica É sabendo? isso mesmo. Você falou lá no pé da rua, lá atrás todo mundo viu. Ai, ai. Me fala com o que você trabalhava no Brasil. No Brasil, eu sempre fiz o financeiro das empresas. Fazia parte de contas a pagar, receber, administrativo. E nos 2 últimos anos que eu estive no Brasil, eu trabalhei com e-commerce. Um próprio que eu tinha, com uma fábrica de sofá. E depois numa empresa, que daí era uma loja de materiais de construção. E no e-commerce ele vendia móveis de cozinha, de sala. E eu fazia a parte do e-commerce, tanto venda quanto o saque. Enfim, a parte do e-commerce era toda minha. Você fez relembrar meus velhos tempos. Sim. Eu já fui dona de loja de interiores. Então eu vendia sofá, vendia tudo que você Ah, você imaginar de conhece bem. casa. Conheço. Deixa eu te falar. Você veio por Strava Domini, é a sua primeira vez? É a minha primeira vez, sim. E o que é que você tem feito para conseguir mudar? Porque assim, a sua realidade hoje, como que está? Você trabalha com o quê? Hoje eu estou trabalhando na área da limpeza e específico com idosos. A empresa que eu estou no momento faz 6 meses que eu comecei, é voltado para cuidado de idosos. Então todos os meus clientes são idosos. Então é a limpeza da casa deles, especificamente o cuidado com eles. E isso tem me dado grande satisfação aqui. Tá em mim o cuidar, sabe? Eu gosto muito, isso me dá prazer. Eu tenho alegria de, principalmente eles, que na maioria das vezes moram sozinhos. Então, me dá alegria chegar, cuidar, deixar limpinho, cheirosinho, para que eles durmam em paz, para que eles comam, enfim. A minha parte, a minha parte que cabe cuidar deles, eu faço com muito prazer. E chegando na questão desse ponto de você ainda está na limpeza, porque a maioria aqui é a porta de entrada que nós temos, mas o que você tem feito para conseguir mudar, melhorar, ou até mesmo conseguir conhecimento para aplicar nesse atual momento, porque nada é perdido, né? Sim. Não se engane você que porque está trabalhando na limpeza e vem num evento como esse, não vai ter algo a agregar. Sim. Mas me fala o que é que você tem feito. Quando eu vim para a França, vão fazer 3 anos, o sonho não era meu de início. Então, eu digo assim, que se fosse para eu sozinha tomar essa atitude de vir, talvez não teria vindo. Então, surgiu do meu esposo, o sonho era dele. Então, eu vim para acompanhá-lo. Duas. Hashtag Né? duas. Então, quando aquele impulso de sonho não é teu, quando você chega, que você se depara com a realidade, você leva um susto, né? Então, o meu susto demorou quase 2 anos para passar. Porque quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma limpeza, algo muito fora da realidade minha no Brasil. Então, você se assusta. Primeiro você para, você fala, meu Deus, será que tá certo? Será que eu fiz certo? Você tem quanto tempo de França? Em dezembro faz 3 anos. 3 anos. E daí agora, depois desse trabalho que é um pouco mais tranquilo, que eu me reconheci aqui. Eu quero continuar aqui. Eu quero estabelecer a vida aqui. Então, foi daí que eu conheci o Destrava. Pela Yara, conheci ela. E depois, pelo Instagram dela, eu conheci o Destrava. E de lá pra cá, desde que eu soube do evento, eu quis muito vir, quis muito participar. E aqui foi incrível. E foi, tá sendo o seu O meu primeiro? primeiro. A cada palestra que falaram aqui hoje foi aquele start no coração, na mente, de você pensar quantas mulheres estão aqui empreendendo, o quanto elas estão revolucionando outras e outras vidas. E pegando o gancho, deixa um recado para essas mulheres. O que elas devem fazer? Porque eu acredito que a gente não deve se acostumar com a questão da limpeza. Sim. E se querer limpeza, então procure justamente continuar
nesses eventos para conseguir Sim. o conhecimento para poder passar, porque, querendo ou não, você passa algum tipo de conhecimento, algum tipo de insight, às vezes você pode empreender em paralelo, né? Então, continua ali na limpeza, Sim. mas empreende em paralelo. Sim, é aquele negócio, né? Adulto faz o que precisa ser feito, né? Criança que faz o que quer, né? Então a gente faz o que precisa para depois poder fazer o que quer. Então eu acho que um evento como esse ensina justamente isso, a você aprender um caminho novo para empreender, para fazer uma coisa que daí é o seu sonho, mas não que você vai poder deixar a sua realidade atual. Às vezes você precisa continuar como eu. Continuo fazendo as minhas limpezas com o meu amor, com a minha dedicação, mas isso não limita. Daqui em diante é o que virá de novo. Daqui em diante, de você aprendendo com tantas pessoas que fizeram, que você vai conseguir alcançar um objetivo maior, um empreendedorismo maior. Certo. E você conseguiria resumir em uma palavra o dia de hoje? Meu Deus, em uma palavra, olha, Ou em uma frase? Dificultei muito, eu dificultou acho. muito, eu também achei. Foi Mas sensacional, foi libertador. Acho que essa é a palavra. Porque cada coisinha que foi sendo colocada foi construindo e tirando muita casca, muita coisa que te limita de verdade no dia a dia. Eu acho que isso foi libertador. Elaine, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu tô falando assim, outra conexão. Ah, é normal. E outra conexão. Mais uma. Né? E bora pro próximo. Com certeza, estarei no próximo. Agora eles não vão se ver livres de mim Né? mais. E em todos os eventos. Sim. Agenda cheia. Bisu. Pessoal, eu acredito que minha última convidada aqui dessa noite, desse evento Destrave e Domine. Jaque, muito obrigado por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. A Jaque, eu já conheci ela, né, Jaque? Nos conhecemos em outro evento. Em outro evento. E, Jaque, me fala aqui de onde você é do Brasil. Bom, eu nasci no Pará, mas eu fui criada em Rondônia. E depois migrei para o sul, em Curitiba. Então foi metade É Rondônia, isso, metade do andou sul. o país inteiro? Eu fui, literalmente. E depois o mundo inteiro, porque E tá depois aqui. o mundo inteiro. E o que você faz? Qual Eu a sua profissão? atualmente, eu trabalho na limpeza, mas também trabalho como night design. Uhum. Então, quer dizer que você concilia aí e faz em paralelo as duas coisas. Sim. E me fala aqui, é seu primeiro destrave? Como que é? Não, é meu segundo destrave. Já é o agora. segundo. E quais expectativas que você veio hoje? O que é que você tava assim, eu vou lá hoje por isso ou por aquilo? Na verdade, eu nem vinha. É? Eu nem vinha, foi um encorajamento. Eu estava conversando hoje que cada destrave, ele é diferente, até por causa do momento que a gente vive. Então, o primeiro destrave, eu cheguei com uma amiga, mas foi algo muito passageiro, assim, eu demorei até captar as mensagens e tudo, estava um pouco mais tímida, mais travada, fiz algumas conexões, e hoje eu estou num momento mais complicado, e aí a Lizzie falou, não, a gente precisa de você nesse destrave, e realmente foi uma resposta também, tudo que falou hoje foi uma resposta do que já vinha a semana, e eu falei assim, não posso ir não, você vem, e eu falei assim, vou do jeito que eu tô mesmo, vou com o que eu tenho mesmo. E engraçado que você não é a primeira pessoa que fala isso, que cada um é diferente. Inclusive, você falou uma coisa muito interessante, a questão da consciência, porque da consciência, da situação, então cada momento é realmente isso, cada momento você está aberto a algo diferente. Então, um nunca vai ser igual ao outro. Sempre traz uma mensagem diferente. Às vezes, eu acho que pode ser até o mesmo estilo de palestras ou sobre o mesmo assunto, mas aquilo vai te impactar de maneiras diferentes por causa do momento que você vive no atual. Eu estava falando para as meninas que eu estava emocionada, mesmo a Ana falando de planilhas ali, sabe, sobre financeiro, e eu estava me debulhando em lágrimas, mas é que é o processo, né? É o processo. Tá, e a gente tem uma coisa inédita que aconteceu hoje. Me conta a história do balão, porque ficou marcada aqui entre as meninas. Gente do céu, defendi o meu balão literalmente com sangue, porque eu senti umas picadas, sabe? Mas até aí tudo bem. Mas quando eu fui pro café, as meninas falaram assim, nossa, você tá sangrando. E aí eu fui perceber que eu realmente estava sangrando, porque eu realmente fui furada. E o andar do dia fui descobrindo outros furos. E é uma coisa muito engraçada, é porque a gente teve uma dinâmica aqui, contextualizando vocês, a gente teve uma dinâmica de balão. E aí ela ficou um motivo muito aqui de riso e brincadeiras e tal, porque realmente você levou umas furadinhas das coleguinhas. Das coleguinhas. Deixa um conselho, uma palavra, uma frase para pessoas que gostariam de se enturmar e às vezes trava, às vezes fala que não vai, às vezes está com depressão, está passando um momento difícil.
Olha, eu vou passar a mesma mensagem que esse destrave me trouxe. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque tem muitas coisas que trava. Hoje foi falado muito nisso, que é necessário o medo, porque, né, senão você jogaria de um prédio, né, se você não tivesse medo. Só que, às vezes, a gente deixa que esse medo nos domina. Né? Então, essa semana eu participei de algumas mentorias, né, de constelação, mentoria sobre unhas, e a mensagem de todas as mentorias dessa semana foi: vai com medo mesmo. E aí eu ainda falei pra Lili, eu acho que eu não vou, eu tô sozinha e não sei, eu tô numa situação vindo de uma recuperação de depressão muito forte e eu falei assim, nossa, mas eu tô com medo. E aí hoje, quando a Liz entregou os envelopes que eu peguei, a mensagem era essa, vai com medo mesmo, vai com medo. Não, e tudo aqui, o tempo todo, foi muito pontual, né, com cada uma. E você também é uma mulher muito alegre. Deu pra ver ali na hora da refeição, da comida, a gente riu bastante. Então, sempre tem esse momento de descontração e esse momento de espiritual, de emocional. E eu gostaria também de deixar pra vocês aqui no final, participem, gente, façam, vão, executam, vão com medo Não com mesmo. medo. Né? Você tem que tratar o medo de dentro para fora. É o que foi falado também hoje. Pessoas feridas ferem, né? E pessoas curadas curam. Então, às vezes, algumas pessoas, não conheço ninguém. Igual nesse destrave, hoje eu já cheguei meio assim. Eu falei assim: se eu não der um passo, talvez ninguém dê um passo na minha direção, eu não vou conhecer ninguém. E no final do dia, várias pessoas falaram assim: você conhece essa pessoa? Você conhece a Eli? Você conhece? Eu falei: não, conheci hoje. Só que as pessoas estavam achando que a gente já se conhecia há muito tempo ou de outros lugares, mas esse é o intuito, né? A conexão, conhecer a história do outro para nos motivar, para nos alavancar. Eu até fiz uma brincadeira com o palitinho, né? As furadas ali, que eu falei que talvez eu tenha permanecido com o meu balão por causa dos furos. Então eu fiquei pulando igual pipoca ali. Eu falei assim, então acho que foi os furos que foi me impulsionando, né? Não, e toda essa dinâmica acaba ficando bastante marcada, né, na nossa memória. E traz ali sorrisos, traz alegrias, e essa parte emocional traz choro, mas é tudo pro nosso bem. Jaque, muito obrigada Imagina, pela obrigada sua a você. conexão, pela sua amizade aqui. E é isso, pessoal. Bisu.